Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesta noite. Vamos estar abrindo aí no Salmo de número 40. O Salmo número 40 é o Salmo da paciência, é o Salmo que nos ensina a termos paciência, nos ensina a esperarmos em Deus, esperarmos a vontade do nosso Deus. Ninguém gosta muito de esperar, mas a gente vai aprender na Bíblia que esperar em Deus é fazer a sua vontade. Esperar em Deus é fazer a sua vontade. Mas não é uma espera qualquer, pois muitas vezes a gente espera reclamando, murmurando, mas segundo o salmista, essa espera é uma espera paciente. E o que fazer enquanto nós esperamos? Nós precisamos aprender que enquanto nós esperamos, temos que continuar servindo ao nosso Deus, pois quando nós servimos na espera, o tempo ele passa mais rápido. Nós podemos servir ao Senhor, adorando o seu nome, amando, podendo servindo aos outros, vivendo o amor de Cristo Jesus, falando a respeito dele. Esperar algo, esperar a ajuda de alguém, ou principalmente a ajuda de Deus, não é fácil, mas é aquilo de melhor que você pode fazer. Aprender a esperar, aprender a ter paciência no Senhor, porque quando nós temos paciência no Senhor, nós vemos que a vontade de Deus é revelada às nossas vidas. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, parte B, que ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para experimentar a vontade de Deus é preciso ter paciência. O ditado popular diz que o apressado come cru. Então não seja apressado, não seja impaciente, pois quando nós somos impacientes, o que nós fazemos? Nós fazemos as coisas do nosso jeito. Quando nós somos impacientes, nós fazemos as coisas segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. E aí as coisas não funcionam. E o salmista, ele nos fala nos versículos, vamos ler o Salmo 40, dos versículos de 1 a 8. O salmista, ele nos diz aqui, o Salmo de Davi, diz assim, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um lamaçal e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os homens mentirosos. São muitas, Senhor Deus meu, as tuas maravilhas que têm operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém. Nós vamos ver aqui que para aquela pessoa que é paciente, existem alguns resultados para a nossa paciência. Na realidade, o que o salmista Davi está relatando aqui, acredito eu que era a sua experiência.
própria de paciência, né? Davi esperou anos para assumir o seu reinado. Davi fugiu, Davi foi perseguido de forma injusta, não apenas por inimigos, mas por amigos e parentes. Então Davi aprendeu a ter paciência. Davi aprendeu na escola do deserto a ser uma pessoa paciente. Por isso que eu sempre digo, quando você fizer a sua oração, cuidado com o que você pede, principalmente quando a gente pede paciência. Cuidado com o que você pede. Por quê? Porque como é que a gente pode ter paciência? Apenas passando pela provação. Porque quando você passa pela provação, você precisa ser paciente. Então, quando pedir alguma coisa ao Senhor, cuidado com o que você pede, porque a gente só obtém paciência sendo testado. Ninguém vai ser paciente se não passar pela prova, se não passar pela provação. E quais são os resultados daquele que é paciente? Os resultados do versículo 1, que ele fala que ele fez uma oração e que ele esperou com paciência para que Deus respondesse. O salmista Davi aqui vai nos dar algumas respostas em relação aos resultados da paciência. Em primeiro lugar, enquanto você espera com paciência em Deus, ele tira o desespero da sua vida, né? O desespero é a demonstração total da falta de paciência. Versículo de número 2, ele fala que ele me tirou de um poço de perdição, ou em outras versões, ele me tirou de um lago horrível, de um lamaçal, de algo que ele estava afundando, isto é, ele quer dizer aqui nesta forma poética, simbólica, em que Deus tirou o desespero da morte. Quantas vezes Davi passou pelo vale da sombra da morte? Outro salmo de Davi, o salmo 23. Quantas vezes Davi viu a morte de perto? E aqui ele diz, olha, Deus, quando eu esperei com paciência, ele tirou o desespero da morte da minha alma. Muitas vezes nós temos medo da morte, né? O que traz medo para você? O que traz desespero para você? E aí Davi fala que Deus ouviu o meu clamor, ou o meu pedido de socorro. Provavelmente muitas vezes Davi, quando esteve em batalha, provavelmente muitas vezes, ele viu a espada quase cortar o seu pescoço, atravessar o seu coração, as flechas do inimigo. Mas ele provavelmente muitas vezes deve ter gritado por socorro no campo de batalha. Com certeza ele sabia o que estava falando, não pela experiência de ouvir falar, da experiência dos outros, mas da sua experiência pessoal. Então ele sabe que quando nós esperamos com paciência no Senhor, o desespero, ele passa. Por isso, nós vemos lá no Salmo 116, versículo 2, que o salmista diz, eu invocarei por toda a minha vida. Por toda a vida, o salmista invocará, clamará por socorro. Porque os problemas da vida, eles são constantes. O Senhor Jesus não prometeu aqui na terra que nós não teríamos problemas, muito pelo contrário, ele nos alerta, no mundo tereis aflições, problemas, dificuldades, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por tantos sofrimentos, por tantas lutas, e por que nós não iríamos passar? Ele nos garantiu a vitória, mas através das lutas, pelas lutas. Então nós temos que confiar que quando nós clamamos a Deus com paciência, esperamos com paciência, Ele tira o desespero. Ainda no versículo 2 nós temos outra lição. Em segundo lugar, enquanto você espera com paciência, Ele firma a sua vida começa a ficar firmada de uma forma sólida, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O orgulho, a arrogância, melhor dizendo, aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia. Muitas vezes o orgulho e a arrogância é o primeiro passo para a queda. Mas aqui, Davi fala que Deus nos livra
e Ele nos coloca os pés sobre uma rocha. E nós aprendemos no Novo Testamento que Cristo Jesus é a rocha. Cristo Jesus é a rocha que os edificadores rejeitaram. O próprio povo de Israel rejeitou a Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus fala, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, ele fala sobre as duas casas, né? Ele conta aquela parábola das duas casas. Uma casa que foi construída na areia, outra casa que foi construída na rocha. Muitas vezes nós construímos a nossa casa na areia, isto é, segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos humanos. E aí o que acontece? A nossa vida afunda quando a tempestade vem. Mas quando nós firmamos a nossa casa, isto é, a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus, pode vir a tempestade, mas a nossa vida permanece firme. Essa é a diferença daquele que espera com paciência com aquele que não espera com paciência. Aquele que espera com paciência vai construir a sua vida aos poucos na rocha, que é Cristo Jesus. Mas aquele que é apressado, que não tem paciência, vai construir a sua casa segundo a sua vontade, vai construir a sua casa em qualquer fundamento, na areia, em qualquer lugar. E quando vier a tempestade, essa vida não irá resistir. Aí está a diferença daquele que espera para aquele que não espera. Não é a ausência de problemas que é a diferença, mas é passar pelos problemas que é a diferença. Tanto aquele que firma a sua casa na areia, como aquele que firma a sua casa na rocha terão problemas. Mas aquele que vai resistir aos problemas é aquele que firma a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Por isso, nós temos que entregar a nossa vida com paciência, pois Ele vai colocar a nossa vida numa rocha. E qual vai ser a consequência disso? Ainda no versículo 2 diz que os nossos passos serão firmados, nós seremos sustentados. A tempestade virá, mas nós estamos num lugar sólido e vamos resistir. Então, terceiro ponto aqui, terceira lição, é que enquanto você espera com paciência, Ele vai guardar a sua caminhada. Caminhada nesse mundo não é fácil. O salmista fala, lá no Salmo 18, versículo 30, e depois do 36, ele fala assim, versículo 30 ele diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. E no 36 ele fala, alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Salmo, capítulo 18, versículos 30 e 36. É Deus que prepara os nossos caminhos. O caminho de Deus é perfeito. Por isso, Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque o seu caminho é perfeito. A palavra de Deus é provada. Nós seremos provados. E o que vai sustentar a nós? Aqueles que têm conhecimento da palavra. Aqueles que vivem na palavra. Aqueles que têm a sua vida sustentada na palavra. Pois é a palavra que firma a nossa vida neste mundo mau e cruel. Quando ele fala que Deus alarga o seu caminho diante dos seus passos, que os seus pés não vacilam, ele está falando exatamente dos caminhos de Israel. Os caminhos de Israel eram caminhos estreitos e rochosos, caminhos perigosos. Por isso Davi fala do vale da sombra da morte. Caminhos perigosos que por si só já eram perigosos, pois a pessoa poderia escorregar no despenhadeiro, a pessoa poderia ser picada por uma cobra, por um escorpião, ou ainda cair na mão dos salteadores. Existiam vários perigos, mas o salmista diz que aquele que está no caminho de Deus, que é perfeito, Deus irá proteger a todos esses. Então aquele que espera com paciência no Senhor, Deus vai guardar a sua caminhada. A caminhada não é fácil. Ninguém está dizendo que a caminhada é fácil. Ninguém está dizendo que na caminhada não existem problemas. Mas nós estamos dizendo que Deus nos fortalecerá. Que Deus dará força para cada um de nós passarmos pelas provações. E provavelmente muitos
que escutam esta palavra estão passando por provações, por dificuldades, mas não podemos perder a paciência, não podemos perder a fé, a esperança em Cristo Jesus que nos sustenta. Temos que permanecer firmes no Senhor, permanecer firmes nas suas promessas, porque Ele não é homem para que minta. Ele prometeu e Ele irá cumprir. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus Emanuel, isto é, o Deus que está conosco. É Ele que está conosco. A sua palavra diz no livro de Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor dos seus, daqueles que o temem, e os guarda. Ele está ao nosso lado. Então nós temos que crer nas promessas de Deus. E como é que nós demonstramos essas promessas? Que nós cremos nessa promessa? Quando você espera com paciência no Senhor, você aprende a adorar ao Senhor. É muito fácil ser grato a Deus quando a bênção vem. O difícil é ser grato a Deus antes da bênção vir. É muito fácil adorar a Deus depois que a bênção vem. O difícil é adorar a Deus na hora da provação. Mas o salmista, ele fala que mesmo nessa hora de espera, diz o versículo de número 3 desse capítulo 40, diz assim: e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando nós esperamos com paciência no Senhor, a maneira de esperar, nós vamos descobrir que a adoração tem o poder de nos sustentar, né? Como diz o ditado popular: quem canta os seus males espanta, e quem adora a Deus espanta todos os seus demônios, espanta todo o Satanás que existe, pois Ele nos dá força, pois Ele nos fortalece na hora da adoração. É uma força espiritual que vem de Deus mesmo. Não era à toa que o povo de Israel, quando ia para a batalha, que estava em primeiro lugar, quem eram? Eram os levitas, eram os adoradores, pois eles entendiam que a luta não era deles. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Então, quando aquele louvor ia na frente, eles criam que a batalha estava ganha, não pela força deles. E a adoração era a demonstração de gratidão a Deus pela vitória. Por isso, nós adoramos ao nosso Deus. Adoramos ao nosso Deus porque Ele nos visita, porque Ele nos abençoa, porque Ele cuida de nós. Por isso precisamos aprender a adorar em todos os momentos, mas principalmente na hora da dor. O salmista, no capítulo 42, versículo 5, ele faz um questionamento a Deus, e ele pergunta: por que está abatida, ó minha alma? E por que perturbas em mim? Depois ele responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E depois, ainda nesse Salmo 42, no versículo 8, ele diz o resultado da sua oração, o resultado da sua adoração: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida. Um versículo de misericórdia. A misericórdia de Deus está presente na nossa vida em todos os momentos. Durante o dia em que nós estamos com as pessoas ao nosso redor, Ele envia pessoas para estarem sendo instrumento em suas mãos para cuidarem de nós. Mas o difícil não é durante o dia. O difícil é quando a noite vem, quando a solidão vem, quando você precisa encostar a sua cabeça no travesseiro, o que fazer. E aqui ele diz que vem uma canção, estará comigo. O louvor, a adoração de Deus está nos nossos lábios, e a oração são as nossas armas quando nós passamos pela tempestade, quando estamos sozinhos. Por isso o Senhor Jesus disse que entra no teu quarto, e fechando a porta do teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Porque ele diz: olha, no teu quarto, aquele lugar secreto em que você fica sozinho muitas vezes, em que ninguém vê a sua dor, o seu sofrimento, as suas lutas, as suas batalhas, e você pensa que ninguém vê, mas Deus está ali.
Deus está ali com você, e ali Ele manda você se quebrantar diante dEle, ali Ele manda você chorar, orar e adorar a Ele, porque ali Ele ouve a sua oração, e ali Ele irá recompensar o fiel, aquele que busca a Deus, aquele que espera com paciência. Mas é preciso ter paciência. E o que vai acontecer? Quais são a consequência dos resultados dessa espera? Vai depender se você espera com paciência ou não em Deus. Pois o versículo 4 fala que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, é feliz o homem que põe a sua confiança em Deus. Não aquele homem que confia ou que respeita os soberbos, né? Que respeita os mentirosos, mas aquele homem que confia em Deus, esse será bem-aventurado. Por isso, meus irmãos, não podemos confiar nos homens. Não podemos confiar nos homens. Muitas vezes corremos para cá e para lá, atrás de homens que têm a solução, mas não existe solução. Fora de Deus, não existe solução. Você que espera é feliz, e você que não espera, desespera. Quem espera é feliz, quem não espera, desespera. Então nós temos que aprender que o homem que espera no Senhor será feliz, mas aquele que não espera no Senhor, esse vai, ou melhor dizendo, já está desesperado, pois não tem esperança. Pois o salmista, ele continua na sua gratidão a Deus. No versículo 5 ele declara: muitos são, Senhor, as tuas maravilhas. Isto é, maravilhas aqui é o mesmo que milagre. Muitos são os milagres que Deus tinha operado na vida de Davi. Muitos são os milagres que Deus tem operado em nossas vidas, né? E ele fala: os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Não é igual o hino do cantor cristão: conta as bênçãos, dize-as todas de uma vez. É impossível você contar todas elas. É isso que Davi fala aqui: olha, são tantas maravilhas, são tantos milagres de Deus que é impossível. Mas aqui é a demonstração de uma pessoa que espera com paciência no Senhor, que é grata, que tem gratidão a Deus. Pois como é difícil sermos gratos a Deus. Deus nos abençoa, mas geralmente a gente não lembra, né, de agradecer a Deus. Mas não pense você que você pode comparar a Deus. Davi diz, né, fala aqui no versículo de número 6, que nós não compramos a Deus com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas. O próprio Senhor Jesus disse que Ele não queria sacrifício, Ele queria misericórdia. Então não pense você que nós podemos comprar a Deus para receber as suas bênçãos. O versículo 6 fala que Ele não quer oferta, Ele não quer holocausto, mas o que Ele quer, Ele quer que sejamos pessoas misericordiosas, assim como Ele é misericordioso. O que Ele quer de nós, como Ele fala no versículo de número 7, o que Ele quer de nós é a declaração que Davi faz: eis aqui venho. Ou como Isaías diz, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que Deus quer daqueles que esperam com paciência nele é a sua vida, é a sua dedicação a Ele. É isso que Ele espera de nós, que nós sejamos dispostos a servi-lo. Assim como nós fomos abençoados, que nós sejamos abençoadores. Todo cristão, todo crente em Jesus Cristo quer ser abençoado, mas nem todo cristão, nem todo crente em Jesus Cristo deseja ser um abençoador. E nós só nos tornamos abençoadores quando nos colocamos diante de Deus, quando dizemos para Ele: eis-me aqui, estou aqui para servir a Ti, estou aqui para ser instrumento em Tuas mãos. Porque apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele usa cada um de nós, mas para isso é preciso ter paciência. Primeiro você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Trabalhar na sua vida. Enquanto Deus trabalhar na sua vida,
Você não pode ser bênção. Primeiro, Deus precisa trabalhar na sua vida, para que você se torne bênção no nome de Jesus. Existe todo um processo. E esse processo termina com a declaração que ele faz no versículo de número 8. Tenho grande alegria de fazer a tua vontade. Davi declara isso. Tenho grande alegria de fazer a tua vontade. Por isso nós voltamos para o início lá. Um dos primeiros textos nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que isso seja possível, você precisa primeiro ter a alegria de fazer a vontade de Deus. No dia em que você tiver a alegria de fazer a vontade de Deus, aí você vai experimentar a vontade perfeita dele na sua vida agradável. Mas primeiro você precisa estar disposto a fazer a vontade de Deus. Provavelmente, algumas vezes, ele vai pedir algumas coisas para você, que você não vai querer fazer, porque você vai querer fazer a vontade da carne. Você vai querer fazer a sua vontade, né? Aquilo que a Bíblia chama das concupiscências da carne, os teus desejos. Em alguns momentos, você vai desejar satisfazer a tua vontade. E aí você vai se tornar uma pessoa infeliz, porque você nunca vai experimentar a perfeita vontade de Deus. Mas no momento em que você se colocar nas mãos dele e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, aí você vai experimentar a melhor vontade, que é a vontade de Deus para a tua vida. Mas primeiro, você precisa ter essa paciência de fazer a vontade de Deus. E nem sempre é fácil. Deus às vezes pede algumas coisas estranhas, na verdade. Pediu para Naamã, vai lá no rio e entra na água 7 vezes. Entra na água 7 vezes? Esse rio sujo aí, não sei o quê. E o servo dele falou: Naamã, faz isso. Naamã foi paciente 7 vezes e foi curado. Trazido, ele vai pedir: olha, vamos rodear a cidade 7 vezes. Mas para que ficar rodando a cidade? Tenha paciência. Geralmente Deus pede coisas para nós, que vai exigir de nós, mas muita paciência, até que o milagre dele aconteça. Então, é preciso nessa noite estar pronto para fazer a vontade de Deus. No momento em que nós aprendermos a fazer a vontade de Deus, nós iremos experimentar a vontade perfeita, boa e agradável de Deus em nossas vidas. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus nesse momento e pense naquilo que é a sua vontade, que você deseja realizar, e qual é a vontade de Deus. E pare e pense: você está disposto a fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Você tem alegria em fazer a vontade de Deus, sim ou não? É algo pessoal, é algo individual. Deus não obriga ninguém. Ele quer o melhor para nós, mas Ele não obriga a fazermos a vontade dEle. É o desejo dEle, porque Ele quer o melhor para você. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, graças te dou, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ela é maravilhosa para as nossas vidas. Mas, Senhor, nem todos estão dispostos a pagar o preço de fazer a Tua vontade, Senhor. Que nessa noite, Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, fale aos nossos corações, Senhor. Ó Espírito Santo, convença o homem de que a Tua vontade é melhor para cada um de nós. Fale no fundo dos nossos corações. Tu sabes o que está atormentando as nossas vidas, tirando a paz, trazendo tribulações, Senhor. Fala aos nossos corações. E eu te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra nessa noite, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, hoje e todo sempre. Amém.